preciosas e preciosos. A gente nunca pode esquecer que a gente é precioso, a gente é preciosa. Que delícia estar aqui em mais um Café e Terapia com todos vocês, com todas vocês, que vão ver de manhã, de tarde, de noite. Não sei o horário que vocês vão preferir para ouvir e ver essa conversa. É uma conversa tão tranquila, tão gostosa. Como eu falei para vocês semana passada, que eu estava também com a Simone Cardoso, que vocês viram que foi uma dinâmica tranquila, poderosa, porém, de divas de Wakanda. Uma mulher que empodera também nós, os pretos, pretas, negros e negras, que precisamos também estar aí numa corrente legal. A Simone esteve aqui, participou e abrimos várias portas do dia que ela veio aqui também. Hoje, eu estou com uma outra poderosa de uma outra área. Eu posso confessar que eu pouco conheço dessa área, não fiz nenhum procedimento, tenho curiosidade de fazer um procedimento nessa área, de saber um pouco mais. Então, ela vai contar para vocês um pouquinho da vida dela. Porém, vamos fazer um combinado. Às 11 horas a gente dá aquela paradinha, aquela pausa para ir fazer um pipizinho, tomar água, dar uma alongada, depois a gente volta no segundo bloco com mais curiosidade, com mais entonação. Hoje é o último programa de 2025. Isso mesmo. Gente, eu tô aqui desde o dia 14 de outubro. E quanta coisa aconteceu, quanta novidade, quantas meninas também já passaram por aqui, porque somos meninas. Pro ano que vem vai ter umas pitadinhas aí diferentes, uns movimentos diferentes, mas sempre com aquela intenção, sempre com aquela validação de você se conhecer, de expandir mesmo a sua consciência em todos os sentidos, unindo o corpo, o espírito e a mente, sempre estar alinhado. Não que sempre vai ficar, mas procurar esse alinhamento para que a nossa vida empresarial cresça, porque é o que todas nós desejamos, ou o eu empresa, ou a empresa em si, seja forte e potente, mas para que isso aconteça, a minha consciência precisa estar muito bem alinhada, muito bem expandida. E hoje eu estou com essa queridona da Denise. E por coincidência, eu também tenho uma amiga com esse sobrenome, Mota, que é a Josiane Mota, que era do nosso programa Empreendendo com Elas. Hoje estou com a Denise. Ela é radiestesista, se assim eu posso falar, uma terapeuta de ponta. Mas, para ela chegar nisso, antes ela teve toda uma jornada empresarial. E de empresária para terapeuta? Como assim, Denise? O microfone é seu, fica à vontade. Bora, Denise! Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque a gente nunca sabe qual é o horário que a pessoa está assistindo. Então, eu me chamo Denise Mota e como que eu cheguei a ser terapeuta radiestesista depois de 2 longos ciclos como profissional na área empresarial. Então, a gente sente, quando a gente vive, que foi tudo de uma forma natural. Mas, na verdade, para mim, tudo teve muito a ver com determinação. Determinação, objetivo, foco. E sempre, a Dani vai entender muito bem o que eu vou falar agora, algo que ressoou na minha mente desde pequena, quando minha mãe falava para mim que educação é a maior riqueza que você tem. Sempre. Ninguém vai tirar isso de nós. É o que ela falava. Vão tirar várias coisas, mas o teu conhecimento... Não. Então ela falava assim para mim, a sua maior riqueza é aquilo que você aprende, aquilo que você determina como ferramenta para você ser uma profissional, para você ser uma pessoa melhor e, acima de tudo, para que você tenha satisfação. Né? Claro que esse acima de tudo, para que você tenha satisfação, ela começou a falar quando eu era maiorzinha, óbvio.
E antes, quando eu era pequenininha, que eu tinha que estudar, né? E com isso na cabeça, esse foco é que foi me guiando. Então, eu digo sempre que o meu perfil, né, a minha personalidade, ela foi moldada através do ensinamento, através da educação, através do estudo. E assim foi a Denise. E assim é a Denise. Então, eu comecei no colegial, né? Então, o colegial eu já quis fazer um curso técnico. Legal. Porque tinha que trabalhar. Sim, naquela época naquela não era tão cobrado como hoje, né? Não é só questão de ser cobrado, a questão do pensamento daquela época, né? Sim. Era a seguinte, você tem que ser produtivo, né? Você tem que se autopagar. Isso. Né? Então, quem garantia que eu ia entrar numa faculdade? Quanto tempo leva uma faculdade, né? Para você ser alguém produtivo? Então, se eu tiver uma profissão, eu já posso ser produtiva e aí eu já posso estabelecer as minhas independências. Nessa tua iniciação aí ao conhecimento, você acha agora, ou você tem a certeza que você foi uma criança, uma adolescente à frente do teu tempo? Olha, à frente, eu não dá para dizer. Porque mas da sua família, você acha que você foi sim, não, da minha bem à frente? Não, da minha família não tenho a menor dúvida. Tá. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Né? Então, sim, com certeza. Essa determinação de estudar e ter uma profissão, sim. Legal, tá? Legal. Entre as mulheres. Sim. Principalmente. Porque para os homens isso já era, né? Já era távico isso, exatamente. e você vai ser assim, você vai conseguir. Já as mulheres, não, você tem que lavar, passar e cozinhar. Nem tanto, né? Já tinha uma alforria com essa. Ontem eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, e ela, nossa, a gente às vezes entra em cárcere, né, minha filha? Deu... Mãe, daí vai depender do algoz que estiver com você. Exatamente. E aí eu fui lá, fiz patologia clínica. Legal. Para trabalhar, na época era laboratórios de análises clínicas, isso. E fiz, foram 4 anos, porque você tinha os 3 anos normais, aí você tinha mais 1 ano de especialização. Legal. E beleza. Aí a faculdade, para mim, foi um certo dilema. Foi o desafio? Foi. Porque é o seguinte, eu não sei em que momento, entre 8 anos de idade e 16 anos de idade, eu não sei em que período, mas eu ouvia falar de que o psiquiatra era uma pessoa legal porque consertava cabeças, né? Não, mas naquela época. É que naquela época se colocava dessa forma mesmo. Né? Então eu falei assim, nossa, que legal esse cara. Ele arruma cabeças, né? Que legal esse profissional. Legal. Então aquilo ficou incutido na minha cabeça e eu falei assim, putz, eu quero fazer psiquiatria. Medicina e se especializar em psiquiatria. Eu falei, nossa, mas medicina é algo enorme, enorme para um tamanho pequeno, né, dentro do meu universo, do meu universo de família, de poder, de aquisitivo, dessa coisa toda. E aí eu peguei e falei assim, mas será que é isso mesmo? Você foi buscar saber se era. Eu fui buscar. Aí eu falei assim, bom, então, eu fiquei sabendo que tinha um curso chamado Instrumentação Cirúrgica. Legal. Fui lá eu fazer esse curso de Instrumentação Cirúrgica. E eu falei assim, vamos ver se esse negócio de medicina... Porque para ser psiquiatra eu tenho que passar por toda a residência. Sim. Não sei o quê. E eu fui ser instrumentadora cirúrgica em um hospital. Fui trabalhar num hospital, fiquei com uma equipe médica trabalhando. E aí eu peguei e falei assim, nossa, esse negócio é muito punk. Sabe? Eu senti que tinha um peso. Entendeu? Então, não era uma coisa que me fluía naturalmente. Você era meio que padrãozinho mesmo, caixotinho. Vou lá, executo, vou embora. Vou lá, executo, vou embora. Vou lá, executo com insatisfação.
Você não era... eu já ouvi isso, eu e meu esposo já ouvimos isso, que meu esposo também tem várias graduações, assim como eu. Você tem que ser um profissional satisfeito, não medíocre. E você, no momento, estava se sentindo... sem um peso. Aquilo gerava um peso, não trazia desconforto. satisfação, um desconforto. Aí acabei pegando uma infecção hospitalar lá, por causa da água do hospital, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, nossa, ficou legal agora show de bola. Agora eu decidi, não tem nada a ver. Entendeu? Isso aqui não tem nada a ver. Não é pra mim ainda. Não é pra mim ainda. E aí eu peguei e falei assim, pô, mas eu posso fazer farmácia bioquímica. Olha. Porque eu queria ajudar, legal. eu queria ter uma profissão que, óbvio, que me satisfazesse e tal, não sei o que, porém, mas que ajudasse o outro, né? Que contribuísse. Acho que todas nós, de uma certa forma, todas as profissões o fazem. Porém, algumas com maior importância, outras com menor importância, mas todo mundo contribui com o outro. Isso. Né? Porque senão não tem razão. Senão não tem sentido. Exatamente. E aí eu peguei assim, eu vou fazer farmácia bioquímica, mas eu gostava, me despertou, não a parte de medicamentos, mas sim a parte de cosmético. A farmacológica só foi um adeno ali. Porque você podia fazer, na época, não tinha farmácia bioquímica. A farmácia bioquímica de cosmetologia. Hoje existe faculdade de cosmetologia. Isso mesmo. Né? Então, hoje existe essa faculdade, mas na época não existia. Você fazia farmácia bioquímica, estudava partes da farmacêutica, então ali fitoterápicos, alguns produtos ligados à farmacêutica, mas que você poderia trazer para o cosmético, como princípios ativos e etc. E aí tinham vários cursos que já se fomentava isso, principalmente na USP, eu sou de São Paulo, cursos que traziam esse adendo, né? Então, curso de fitoterápico, curso até de perfumista, acabou tendo também. Então, foram vários assim. Eu falei, pô, legal isso daí, porque eu posso fazer tal, e para a área de cosmético é uma área que estava crescendo na época, né? Então, isso daí me agrada. Sim. Né? E aí eu fui, né, nessa toada aí, mas a farmácia bioquímica, o que acontecia? Ela era um período vespertino. Não tinha nem de manhã e nem de noite, era período vespertino. Eu falei assim, mas caramba, vespertino para trabalhar vai ficar complicado, como é que eu vou fazer, né? Não sei o quê. E aí eu acabei que também não passei na farmácia bioquímica, e aí eu passei em química. Na Oswaldo Cruz, uma faculdade super conceituada em química, engenharia química e tal, toda a área de química ali. Eu peguei e falei assim, bom, passou, muito bem, eu posso estudar, é à noite, tudo bem. Legal. Mas e o negócio, né? Eu falei, eu falei, vamos lá, vamos nessa aqui, eu vou ver o caminho, porque eu acho que sempre dá para você fazer um contorno, sabe? Sim. Eu acho que existem rotas na sua vida e você pode fazer alguns atalhos na sua vida, sabe? Você pode fazer atalhos ou você pode pegar um caminho que está obstruído e pegar uma outra estrada para chegar onde você quer. Eu sempre acreditei nisso. E aí, como eu já tinha visto essa parte de bioquímica e já vi que tinha alguns cursos que você poderia fazer, né? Você precisaria estar cursando uma faculdade, não necessariamente farmácia bioquímica. E aí eu peguei e falei, então eu vou nessa, né? Então eu fui lá encarar química, né? E química é encarar química mesmo, né? Cálculos porque, e cálculos e números. Uma coisa doida, porque tem só de matemática tinha umas 3, 4. Química tinha umas 5. Carga horária pesadíssima. Pesadíssima, bem complicado. Mas eu fui, encarei e fui nessa história aí. E aí eu comecei a fazer os cursos de cosmético. E aí fui, gostei. Fui trabalhar numa farmácia de manipulação,
E foi, eu acho que a única vez que eu tive carteira assinada na vida. Eu nem me lembro mais quando, mas não, foi na verdade, nessa... a única não. Eu tive antes, porque eu trabalhei num escritório como recepcionista. CLT. Beleza. E depois na farmácia de manipulação, 2 anos. E é onde eu aprendi muito na farmácia de manipulação. Legal. Sofri muito, aprendi muito. Porque, querendo ou não, eram os homens que dominavam também aí, né? Então, Ou tava meio a meio já? Estava meio a meio, porque era uma farmacêutica. Ah, legal, Tá? legal. Só que ela era francesa. Mas se eu dissesse para ela que ela tinha um pezinho na Alemanha, porque ela era muito soldada, sabe? E ela era extremamente brava. Então ela levava nós, era só mulher que trabalhava lá. Então ela levava a gente assim, ali na retidão. Nossa, na ponta da lança, sabe? Mas a gente aprendeu muito com isso. Então, é lógico que... Coisas que te marcaram, mas você soube extrair coisas positivas. Soube. Então, eu aprendi muito com isso, da área de cosmético. Depois de 2 anos, saí dali. Tive um tempo morando em Portugal. Legal! Terras portuguesas? Então, porque meu marido foi fazer um trabalho lá. Nessa época, eu já tinha casado. E ele foi fazer um trabalho na área de solda, lá no Instituto de Soldadura de Portugal, e eu fui junto, com bolsa, tudo, para lá. E foi uma experiência fantástica também, porque é outro país. Sim, outra cultura, hábitos. E posicionamento também das mulheres. Posicionamento. E outra coisa também, Dani, porque era numa época onde a moeda de cada país era a moeda de cada país. Aí não tinha o euro, não tinha essas coisas, sabe? Legal. Então era uma outra dinâmica, e sair do país também não era uma coisa como hoje, sabe? Era uma coisa, nossa, muito elaborada, porque você tinha que fazer, porque tinha que ir. Gente, não tinha nem celular, né? Vamos falar. Tinha que pôr fichinha no orelhão para se comunicar. Então, era outra história. Legal. E aí, foi uma vivência muito interessante, porque eu consegui trabalhar também nesse instituto. E eu fui trabalhar no laboratório, fui trabalhar na parte de análise de água, tudo. Então, você veja, as coisas, elas vão se encaminhando. É aquilo que eu falo. Quando você tem determinação, propósito e propósito, vai encaminhando. Porque se eu não tivesse feito química, eu não teria esse trabalho nesse instituto. Eu não estaria fazendo análise de água, análise de toxicidade de brinquedos. Também fui ajudar na validação de um protocolo para essas análises. Então, eles estavam comprando equipamentos errados na época, nossa. sabe? Então, assim, foi legal, relevante e importante. Sim. Porque minimizou custos para eles e ajudou a efetivar e a ter uma eficiência melhor nos resultados dos processos dele. Legal. Bom, foi fantástico. Aí eu voltei e falei assim, nossa, voltei já pensando assim. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? De novo em terras brasileiras, como eu vou me posicionar? Eu tenho algumas coisas na área de cosmético, preciso me aprimorar mais. Sim. Tá? Porque eu quero trabalhar mais, eu quero desenvolver produtos na área de cosmético. E aí eu peguei e falei assim, conheci uma pessoa da área de cosmético, ela pegou e falou assim para mim, Denise, sabe que está precisando de pessoas para fazer uma análise de quais essências são as melhores do mercado para comprar, qual que não. Legal. Você poderia contribuir neste sentido? Eu falei assim, olha, posso, né? Aquela assim, fala, posso? Vira as costas e fala, opa, tenho que correr atrás. Sabe como é que é? E aí eu peguei e falei assim, já estava de olho lá num curso de perfumista, fui fazer esse curso, então eu estudava, fazia o curso, era um curso curto, não era muito comprido, era alguns meses, fazia o curso e estudava as empresas de
essências que estavam atuando no Brasil. Principalmente, a maioria ficava em São Paulo mesmo, para poder orientar as indústrias e as empresas produtoras de cosmético quais eram as melhores essências para os seus propósitos. Então, foi assim que eu comecei. E aí eu peguei e falei assim, bom, aí eu preciso ter uma empresa, né? Porque o negócio está crescendo, fazendo um pouquinho aqui, como é que pouquinho ali. você oferece um serviço e a pessoa fala assim, sim, Denise, mas e aí? Eu preciso de nota, eu preciso... Sim. Tá? Então, eu falei, bom, então fui lá, abri uma empresa e comecei a atuar como consultora. Então, assim, já comecei como consultora. Né? Então, tirando aqueles 3 anos lá, já fui para ser consultora. Para ser consultoria. E aí eu comecei a trabalhar na parte de desenvolvimento de produto, então prestava serviço para algumas empresas, ajudando nessa parte de desenvolvimento de produto, porque a dinâmica na indústria cosmética, ela é e sempre será aceleradíssima. Isso que eu ia falar para você. Acontece lá fora, agora, daqui 10 minutos, você tem que ajustar para o padrão do país que você tá, para as pessoas que então, hoje a gente tem essa questão do 10 minutos. Antigamente não. Antigamente era um ano e meio. Hoje as pessoas para chegar até aqui. Claro que quem era da área ia lá atrás. Sim. Ia lá e trazia e tentava. Mas até desenvolver aquilo levava um pouco mais de tempo. Mas era acelerado porque o mercado estava exigia, puxando né? muito. Sabe? O mercado de cosmético estava numa expansão. E assim como hoje, né? Exige muito, porque sempre tem uma inovação, sempre tem uma coisa diferente para você passar. A gente estava saindo do creme rinse. Eu lembro desse. Estávamos indo para o condicionador de cabelo. Estávamos saindo do cabelo oleoso e seco. Indo para o cabelo liso, cabelo ondulado. Um misto. Então, o leque estava foi só abrindo. E a dinâmica das empresas estava também muito... Então, por isso, cabia a consultoria. Porque eles tinham os profissionais lá dentro para desenvolver e fazer, mas tinham que desenvolver e fazer. Né? E acompanhar a produção. Não tinha quem observasse por fora, trazia novidade, somava para que pudesse se fazer uma zona de teste dentro das próprias empresas. Né? Então foi nesse processo aí que eu entrei. Depois eu fui estudar um pouco mais, porque falei assim, agora eu preciso entender de mercado, preciso entender de marketing. Aí fui fazer marketing e tal. E aí quando eu fiz marketing, deu um boom muito grande, porque você sai do quadradinho de química, sai do quadradinho de bioquímica um pouco ali, e você abre a mente assim numa dinâmica maravilhosa. Aí eu peguei e falei assim, olha, porque o marketing é como se fosse um espelho para qualquer empresa. Então, você tem a sua eficiência, mas o marketing, ele pega um espelho e vira para o mercado para mostrar tudo que aquela empresa faz. O potencial da empresa. O potencial da empresa. E assim é o potencial dos produtos. Né? Então, aí comecei já a entrar em uma outra parte da cosmética, que é o layout, que é o desenvolvimento da embalagem, que é a comunicação das cores, né? O que aquilo quer passar, aquilo vai ser uma linha, aquilo não vai ser uma linha, vai ser só um produto. E assim eu fui. E fui me desenvolvendo junto com isso. E foram-se quase 20 anos. Então, esse meu primeiro ciclo na área de cosmético foram quase 20 anos. O que aconteceu? Para que eu fosse recalcular a minha rota. E qual foi o momento ali que você disse, está na hora de eu recalcular isso? Então, aconteceu o seguinte, houve a abertura do mercado. Plano Collor, abriu o mercado, né? Então, assim, ascensão e queda do Plano Collor. Isso, mas, principalmente,
a abertura do mercado na área de várias áreas, mas Sim. na área de cosmético abriu o mercado e aí houve uma enxurrada de produtos de fora importados que as pessoas não tinham alcance. Então, assim, quando a pessoa viajava, ela trazia e tudo. Então, eram áreas privilegiadas que tinha acesso a um produto correto. Quando você abre o mercado, entra para todo mundo. E de várias faixas etárias. As empresas no Brasil não estavam preparadas para isso. Né? O plano não falou assim, olha, eu vou abrir o mercado, daqui a pouco eu abro o mercado. O plano abriu. Né? E as empresas estavam no seu ritmo, tranquilas, sossegadas, cada um com as suas fatias ali. Mas quando abriu, aí mudou tudo. Então, o pessoal queria me contratar para fazer algumas coisas que não eram as coisas que deveriam ser. Feriu o seu valor em algum momento, o seu inegociável foi violado. Exatamente. Né? Então, assim, não, Denise, a gente precisa fazer um produto, esse produto precisa ter tal tipo de princípio ativo. Só que eu fui verificar e não era aquele princípio ativo. Né? Era outro mais barato, era outro de menor valor, então por que está querendo colocar aqui? Então eu falei, não. Entendeu? E as propostas indecentes, elas aumentavam ferozmente. E eu falei assim, não dá mais. Então eu vou recalcular essa rota e vou mudar. Eu vou mudar porque não faz mais sentido ficar fazendo isso, sabe? Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, mas agora o que eu vou fazer? Como eu viajava muito, né, eu observava muito as coisas, e aí eu peguei e falei assim, nossa, né, eu via a qualidade de atendimento dos locais, dos hotéis, então eu tinha uma percepção um pouco apurada com relação a isso, sabe? Principalmente com relação às relações, né, de empresa mesmo, porque eu ia em muitas empresas, da parte de hotelaria e tal. Eu peguei e falei assim, eu preciso fazer outra coisa. Aí eu fui estudar mais um pouco, porque se quer mudar a rota... Tem que estudar. Tem que estudar. Eu falei, que não cai do céu. Não. Aí eu peguei e fui fazer pós em administração. Legal. Né? Aí eu fui me especializar um pouco mais, fui fazer, entender um pouco mais de qualidade, né? O que é ali a qualidade do produto. Né? Eu já tinha essa noção, mas aí eu fui estudar a fundo como que é isso dentro de uma produção, né? De trabalho, de uma empresa, né? Como é que é esse processo dentro da empresa. E aí eu peguei e falei assim, nossa, tá. E o meu marido também estava fazendo uma curva, também estava calculando a rota. E ele já era consultor na área de qualidade. E aí ele trabalhava numa empresa de consultoria, veio falecer o dono da empresa, e aí ele pegou e falou assim, nossa, e agora? Eu falei, bom, vamos somar as coisas, porque eu também tô achando interessante essa área. E aí eu mudei a razão social da empresa, ele veio, viu meu sócio, e aí a gente foi trabalhar na área de gestão da qualidade e gestão ambiental. Aí fui fazer mais uma pós em gestão ambiental, vários cursos na área de especialização de qualidade, entre eles os cursos de auditoria, cursos, né, para você entender um pouco mais das normas, né, aquela ISO 9000, ISO 14000, porque teve uma época em que isso foi um desespero. Um auge, porque precisava se qualificar. E muitas empresas não estavam habilitadas para isso, né? Não, e as empresas, elas exigiam de seus fornecedores que eles fossem qualificados, e o mercado exigia das empresas que elas fossem qualificadas, porque estava tudo muito desnivelado. É feito ainda de uma coisa econômica lá atrás, né, daquela corrida para o ouro das indústrias e das empresas, e aí então se fez isso. Então isso daí foi muito pertinente na época, né, e hoje
hoje em dia ainda tem foco, mas hoje em dia já está mais estabilizado. Sim. Né? Então, quem conseguiu sua excelência consegue se manter com a sua excelência. Então, lá fui eu, e aí nessa daí eu fui, um ciclo mais longo, 26 anos. Ufa! 26 anos trabalhando aí na área de gestão da qualidade, gestão ambiental. Naveguei um pouquinho para a área de hotelaria, né, para ver um pouco mais essa parte de ecoeficiência, né, de tudo isso. Mas o grande forte foi as indústrias e as empresas mesmo. Mas eu já estava achando que aquela mente inquieta. Isso que eu ia perguntar para você. Desde pequena, você sempre se sentiu uma mente inquieta? Sempre. As pessoas ao seu redor, mamãe e papai, sempre viram isso ou abafaram isso em você? Olha, eu acho assim, a minha mãe, ela se preocupava um pouco. Porque, Dani, o que acontece? Às vezes as pessoas, elas enxergam isso como uma oscilação de que a pessoa é sempre insatisfeita. Mas, para mim, sempre foi o contrário, sabe? Para mim é uma oscilação porque eu procuro a satisfação. Tá? Claro que tem a ver com a insatisfação, mas não tem a ver com a volaticidade. Ou a pessoa como se diz? É muito fugaz, a pessoa começa uma coisa e não termina. Os meus ciclos são longos, né? Então, tanto que foram 28 anos, né? 20 anos numa, mais na outra. Então, são ciclos grandes, né? Então, não dá para dizer que começa e não termina, ou que é volúvel, nada disso. Mas tem a ver com a satisfação e o prazer de trabalhar. E isso tem tudo a ver com o autoconhecimento. Então, quando chega um momento, assim, que eu me senti um pouco enxugando gelo nas empresas, entendeu? Porque ia lá fazer um trabalho, despertava, vamos pegar a parte ambiental, despertava para a importância do meio ambiente, despertava para você ter, para que eles pudessem ter essa consciência. Os colaboradores ficavam todos espertos com aquilo, engajavam-se naquilo. Então, eu dava muito treinamento, então engajava naquilo. Mas, pronto, passava um tempo, quando você voltava, depois você era contratado de novo para ver aquilo lá, como é que está, não sei o quê. Então, aquilo foi descontinuado, né? Então, quase que tinha que começar... Sempre tinha aquele começo, meio e fim. E daí você voltava de novo pro começo, meio e fim. Às vezes pro meio, né? No começo, não sei, né? Vamos ser tão radical assim. Mas tinha que pegar do meio pro fim, sabe? E aí eu comecei a me sentir um pouco enxugando gelo. Sim. E comecei a perceber que a minha satisfação mesmo estava na relação com as pessoas. No relacionar-se, no ensinar mesmo. Para as pessoas, né? A hierarquia empresarial era uma coisa que dava, para mim, me tolindo. Entendeu? Então, não estava me deixando à vontade para fazer aquilo que eu queria fazer. A grosso modo, te engessando de alguma forma. Não deixava você respirar como você queria respirar. E assim, sabe, quando você viu uma pessoa feliz, alegre, e aí um colaborador dentro de uma empresa, e aí de repente as asinhas dele eram cortadas, porque ele não precisava ficar tão feliz e alegre, né, não tão satisfeito. Né? Então, quando ele começava a subir, então abaixava, sabe? Eu falei, tá legal, sabe? Meu marido já estava indo também para outros hemisférios dentro dessa coisa de gestão empresarial. Ele ainda atua com qualidade ambiental, mas ele está indo começou a ir mais para governança corporativa, né? Então,
Então, uma outra coisa ligada mais à diretoria, CEOs e etc., um outro hemisfério. E aquele outro hemisfério que sobrou para mim não estava bom. E aí eu já estava rascunhando algumas coisas, sabe? Eu falei assim, eu preciso dar uma parada, dei uma pausa, eu falei assim, fazer uma outra coisa, mas ainda não sabia direito. Veio a pandemia. Sim, isso que eu já ia perguntar para você. No processo pandêmico, você estava trabalhando ou você já estava rascunhando para ser o que você hoje exerce com satisfação? Não, eu estava rascunhando. Eu estava recalculando a rota, mas assim, eu estava recalculando a rota e também fazendo uma análise. Porque quando você fica muito tempo, né? 26 anos é bastante tempo. Muito? Muito tempo. E aí eu peguei e falei assim, mas quais serão as minhas soft skills? Quais são as minhas habilidades mesmo? Porque eu falei assim, eu não posso ter uma visão deturpada de mim mesma. Sim. Porque às vezes a gente se acomoda naquilo. Acha que é o suficiente. Ou então você acredita que você tem algumas qualidades, algumas expertises. E eu falei, mas será que eu ainda tenho? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Aí eu fui fazer... É muito louca eu. Aí eu fui fazer uns cursos de posicionamento de carreira. Ah, legal. Sabe? Legal. Então, eu conheci um mentor, e aí ele fazia esse curso de posicionamento de carreira. E ele fazia isso tanto para os jovens que estavam iniciando a carreira, como para quem quisesse. Para quem estava recalculando a rota, como eu, e quisesse mudar de carreira e fazer uma outra carreira. Então, aí ele levantou ali quais as habilidades, as competências, as qualidades, as expertises, a maneira de ver. E aí eu fui me reencaixando e redescobrindo, né? E recalculando isso também. Legal. Entendeu? Aí eu peguei e falei assim, mas eu realmente tenho essa habilidade, porque como eu tenho histórico, né? Então, há 40 e tantos anos, 46 anos de coisa, eu falei, eu tenho histórico. Então, eu ia lá e buscava. Não, realmente eu fiz isso. Então, isso me habilita nesta competência. Então, realmente, eu tenho essas competências. Tá, listei as competências que eu tinha e aí a grande pergunta. Então, e o que você quer fazer com isso? Que é o que ele me perguntou. O que você vai fazer com todo esse conhecimento? Vai guardar para você? Vai expandir? O que você vai fazer com isso? Pois é. Então, na época, assim, eu estava ali pensando o que eu faço. Eu falei assim, eu queria lidar com pessoas, né, e tal. E eu falei, puxa vida, eu acho que eu poderia ter uma pousada. Sim. Pensei, olha, poderia, porque eu entendi hotelaria, qualidade, não sei o quê. Eu falei, pô, uma pousada? Aonde eu vou fazer isso? Aonde que não sei o quê, né? Não. Aí eu falei assim, não, podia trabalhar com eventos. Olha que legal. Porque também. Na área de cosmético, eu trabalhei com eventos. Né? Então, eu participei de congresso, dirigi congresso, coordenei feiras de cosmética, né? Fui até lá, né, para Bolonha, ver uma feira famosa lá para reproduzir em São Paulo. Eu falei, poderia fazer isso. Eu falei, mas aí envolve outras coisas. Envolve alimentos e bebidas, envolve não sei o que lá. Eu falei, Aí eu falei assim, bom, então vamos pensar aqui numa empresa, o que a empresa tem, que envolve as pessoas e que todos têm que estar engajados. Eu falei, o clima organizacional da empresa. Né? Qual é o clima organizacional da empresa? Né? O foco da empresa, o objetivo da empresa. Né? Tudo isso que, né, quando se faz um plano de qualidade, você coloca ali o objetivo, a filosofia. Liderança. Você entra na empresa e tem lá os quadrinhos, Sim, né? A filosofia, missão, objetivo. Visão, objetivo. Eu falei, pô, isso aí é legal. Sim. Né? Então, trabalhar essa parte de propósito, visão, missão, não sei o que, o clima organizacional. Sim. Como que eles vão integrar isso aos colaboradores e tal. E desenvolvi um piloto.
desenvolvi lá um pilotinho, conversei com uma pessoa lá da área da espiritualidade lá, que eu frequento, tudo, eu peguei e mostrei para a pessoa. Falei, olha que legal isso aqui que eu estou achando e tal, não sei o que você acha. Ele falou, nossa, Denise, é legal. Aqui dá para você encaixar um pouco da parte de espiritualidade, né? Porque clima organizacional, harmonia, bem-estar, né? Respeitar o outro, né? E tal. Eu falei, nossa, pode ser mesmo. Então eu fiz essa misturinha aí. Eu falei para ele, preciso testar, né? Aí ele falou, eu conheço um rapaz que ele tem uma empresa familiar, tal. É uma marcenaria, ele faz brinquedos para crianças e tal. Podemos tentar. Eu falei, vamos lá. E aí eu fui lá e testei. Isso eu já estava ali nas prévias de entrar a pandemia. E aí nós fizemos o teste lá, o piloto. E a empresa dele era pequena e tal, e foi ótimo, porque tinha parte de integração com os funcionários, ele percebeu muitas coisas que ele estava simplesmente repetindo, mas não estava interagindo realmente. Mas tinha parte direta com os colaboradores, né? Então, assim, qual é a sua expertise, qual é a sua qualidade, qual é a sua habilidade, o que você tem a ver com o propósito da empresa. E aí deu um conflitinho. Um trelelê. Né? Porque teve pessoas que estavam trabalhando somente pelo dinheiro mesmo e despertaram para isso. E aí, então, despertaram que elas poderiam trabalhar para receber, mas que elas não poderiam abrir mais mão do prazer e da satisfação. Então, alguns foram embora. Sim. Outros ele teve que reposicionar, porque estava abaixo, aquém do que poderia. Então, ele reposicionou para cima, o que foi bom. Legal. Foi legal. Mas ele perdeu alguns que depois me agradeceram porque se recolocaram dentro outro ambiente, de um propósito que tinha mais a ver com eles. Eu peguei e falei assim, nossa, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo porque vai mexer as estruturas do negócio ali. Eu não vim para mexer, eu não vim para abalar, eu vim para ajustar, né? A ideia era o ajuste. Contribuir para aquilo, né? E aí, então, eu peguei e falei assim, bom, aí entrou a pandemia, aquela coisa, fica em casa. Lockdown! Fechadinho ali, todo mundo ali na historinha e tal, fica fechadinho, coisa e tal. Aí eu peguei e falei assim, não, vou ter que recalcular a rota de novo, porque isso aí não vai dar. Mas tinha descoberto que realmente lidar com as pessoas... Era o teu propósito? Era o meu propósito. E trazer o despertar para elas. Né? O despertar do autoconhecimento que elas não tinham delas mesmas. E que até hoje todos buscam, homens e mulheres buscam por esse despertar. Não com aquela eficácia que a gente, terapeuta, a gente, mentor, gostaria, mas tem muita gente que está nesse processo de se autoavaliar, né? Exatamente. E se não tá, deveria. Você entendeu? Porque acaba entrando num automático muito grande e eu entendo perfeitamente, porque a vida consome mesmo. Né? São os boletos, né? São as contas a pagar, são as responsabilidades que se tem. E aí isso realmente acaba puxando a pessoa só para o lado financeiro, né? Esquecendo ali um pouco dela mesma, da sua identidade e identificação com o que faz. Né? Então, isso daí dá um BOzinho legal. E aí eu peguei e falei assim, vou ter que recalcular, mas aí não deu tempo, né? Porque quando foi... como nós somos de São Paulo, minha mãe estava em São Paulo, e a mãe do meu marido em São Paulo também. Fechou tudo, estrada e tal, isso foi uma coisa louca. Bom, a gente pegou de longe, o que a gente poderia fazer? Montar alguns
pontos de apoio para elas. Uhum. Né? Então, minha prima, que é afilhada da minha mãe, morava perto, ela dava apoio. Minha sogra estava complicado, porque ela estava praticamente sozinha lá, e aí como é que faz e tal, então colocamos uma pessoa para cuidar dela. Mas depois ficou muito complicado as histórias, e aí quando deu uma aberturinha, a gente foi para lá. Então, em setembro de 21, a gente foi para São Paulo, para arrumar as coisas lá e ver como é que tá. Tava uma bagunça, né? E realmente estava uma bagunça. E aí a gente viu que a minha mãe estava pior do que poderia, porque ela já tinha uma dificuldade com a perna, ela estava mais complicada ainda. A minha sogra estava com aquela pessoa que era para cuidar e para ajudar. A pessoa estava roubando ela, deixando ela sem comida, deixando ela... Nossa, estava uma confusão danada. Então, meu marido foi para Pirituba e eu fui para o Jaçanã, porque minha mãe morava no Jaçanã, eu e minha sogra em Pirituba. E aí começamos uma saga, uma verdadeira saga em São Paulo, que era restabelecer o que a gente poderia fazer para que as duas estivessem bem e como resolver isso. As duas não queriam vir para Curitiba, né? Então as duas queriam ter independência, mas a vida já não estava mais desse jeito, então as coisas estavam muito complicadas. Então as coisas foram complicando cada vez mais, e aí nós falamos assim, bom, então vamos desmobilizar as duas casas e vamos levá-las para Curitiba, né? Pronto. As duas emburradas, né, e tal, e vamos. Mas nesse meio do caminho, minha sogra levou um tombo e quebrou o maxilar. Teve que pôr platina, não sei o que, não sei o que. E a minha mãe deixou de andar, porque ela tinha um problema lá da coluna, aquela coluna pinçou o nervo, que dava mobilidade para a perna. Fizemos cirurgia, mas já não adiantava nada, porque foi muitos anos daquele jeito. E ela estava já com um processo instalado de demência. Mas aquela demência que você não dá muita bola, sabe? Que a pessoa pergunta assim, Denise, onde que você pôs aquilo lá? Você respondia, daqui 5 minutos ela pergunta de novo. Mas você fala, tá, tudo bem, é assim. Mas aquilo foi se agravando, e aí realmente a demência foi instalando, e com o fato dela não ter mais mobilidade na perna, ir para uma cadeira de roda, aí... Atingiu bem o emocional dela daí. Totalmente. Né? Ela morava no sobrado, não tinha como ela ficar no subir sobrado. E descer. Tivemos que colocar ela numa casa de repouso, infelizmente. Ela era obesa também. Eu falei, não tem como não tem como. E aí, então, fomos para agilizar as coisas para vir para Curitiba todo mundo. Nessa que estamos para agilizar, eu acabo descobrindo um tumor na mama, né? E eu falei pro meu marido, falei, ó, tem um negócio aí que não era para estar aí e tal. Aí comecei a investigar rapidamente lá mesmo. Meu plano era de Curitiba, mas comecei a investigar lá e realmente constatou que era um tumor na mama. Isso foi em setembro de 21 a gente chegou lá. Quando foi em 20, eu fiquei 1 ano quase lá. Nossa! Em São Paulo, tentando resolver as coisas. Aí, então, quando foi em setembro de 22, 1 ano realmente, aí eu descobri esse tumor. E aí, então, corre para ver como que resolve as coisas, né? E aí é isso que ficou tudo muito complicado e muito tumultuado. Porque as 3 mulheres precisavam de atenção, não somente física, mas emocional. Nossa. E um marido no meio para cuidar de todo mundo. Não, e ainda fazendo trabalho home office e tal, tentando administrar um pouco as coisas. Então foi muito, muito, muito conturbado. Bastante conturbado. E aí a gente se viu assim, virou de ponta cabeça, né? Porque foram vários posicionamentos que a gente teve que tomar,
Elas gostando ou não, você gostando ou não. Foi se Então, imposto alguma coisa? a gente teve que impor coisas para elas, sabe? Então, assim... E para você mesma, você impôs alguma coisa? Não, o meu alerta era a sobrevivência, né? Assim, eu percebi que eu tinha alguma coisa errada na mama. Eu fui Você tomar banho, investigou. olhei no espelho e eu vi, não, isso aqui não está legal. E que, por sorte, foi uma coisa que ficou meio aparente, porque o mamilo entrou para dentro. Entendeu? Porque se fosse depender de perceber, no toque eu não perceberia, porque era um tumor no epicentro, no meio da mama. Não tinha mesmo, só Não tinha fazendo como exame perceber. mesmo. Não tinha, sabe? E aí... Fez tratamento aqui ou fez lá em São Paulo? Então, aí eu investiguei como é que era, o que era, fiz alguns exames de imagem, já entrei em contato com médicos do plano aqui de Curitiba, um oncologista. Não, primeiro foi um mastologista. Esse mastologista indicou um oncologista que era amigo dele e que eles trabalhavam juntos. Ai, que legal. Nossa, legal não, foi sensacional. Entendeu? E aí, então, você não se sentiu tão só, mas se sentiu amparada porque os dois trabalhavam iguais, os dois iam conversar igual. Sim, ia conversar, ia dar suporte, né? E ia dar o amparo necessário. Legal, legal. Gente, quanta coisa que essa pessoa aqui já vivenciou e já passou. A gente vai para um intervalinho bem rapidinho, de 5, 10 minutos. Nós vamos voltar e vamos daí conversar um pouquinho mais, contar esse episódio dela e vamos daí ver por quê? Por que essa virada? Da onde surgiu essa virada? Até daqui a pouco, gente. Até daqui a pouco. Ansioso, com conhecimentos e histórias conectam histórias. E isso é muito gostoso, porque o que cabe em mim não cabe em você, mas ao mesmo tempo cabe em você, cabe em mim e cabe em todo mundo. E a gente sempre tira um conhecimento, a gente sempre relembra de coisas que a gente precisava relembrar. Denise, que curioso você passar por um processo de autocuidado. Você se autoavaliou? Auto se tocou, o que muitas hoje ainda tem esse tabu de não fazer. E foi provincial, foi rápido. Uniu 2 médicos que te colocaram hoje aqui, onde você está. Não foi fácil? Não foi fácil. E no meio tinha uma mãe, tinha uma sogra, totalmente dependentes de você, do seu esposo. E o que fazer? Gente, tem uma pitadinha, né? De lockdown? Uma pitadinha de vamos ou não vamos fazer? Dentro disso, como é que ficou essa trajetória? A trajetória estava ali no início de recalcular a rota, né? Para um novo ciclo profissional. E aí tudo isso aconteceu e atropelou. O tumor, ele foi... Eu olhei e vi, ele era visível. Eu sempre me cuido, entendeu? Porque eu acho que se você não se cuida, nós temos tudo hoje em dia. Temos a medicina, temos acesso. Então, não tem por que não se cuidar. Então, a mulher que ainda não se avalia, que ainda não se cuida, que ainda retarda esse posicionamento de ir procurar um médico, de fazer seus exames ali anualmente, pelo menos, deve fazer, porque realmente salva vidas. Sim. E aí eu descobri isso e foi no meio disso tudo e vamos para São Paulo, para Curitiba, voltar para Curitiba. Eu fiz muitos exames em São Paulo, porque eu precisava ter um diagnóstico. Quando eu entrei em contato com esses médicos, tudo por videochamada, né? Então, eu cheguei até esses médicos, meu marido pegou, foi assim, nada é o acaso, né? Eu acredito muito na espiritualidade, eu acredito muito na força do universo, porque meu marido pegou o CRM dos médicos
E ele falou assim, o meu critério vai ser escolher os menores números, porque esses são os médicos mais atuais. E deveriam ser os médicos mais atualizados. Então, esse foi o critério. Né? Então, não teve indicação de ninguém. E foi fantástico, porque esse mastologista deu essa união com esse oncologista. E aí, então, foi providencial. Vim para Curitiba, minha sogra veio com meu marido de carro, ela ficou na minha casa, e minha mãe, eu vim de avião, porque ela estava cadeirante, e já no processo de demência, e fomos direto para a casa de repouso, que o meu marido já tinha visto aqui também. Né? Então, foi uma trabalheira danada, mexeu muito com o emocional, o processo, eu sabia que ia ser um processo longo, e foi um processo longo de 15 meses, então não é 1, não é 2, não é 3, é 15 meses, então foram 6 meses de quimioterapia pesada, de 9 medicamentos, depois teve a cirurgia, depois teve 3 meses de rádio, e aí depois ainda teve algumas coisas que precisaram ser averiguadas, porque achou que estava alguma coisa no timo, que não estava muito legal, enfim. Mas, chegando aqui em Curitiba, no outro dia eu já fui pro mastologista. E aí ele já tinha os exames e tal, ele pegou e falou assim, olha, Denise, você já sabe, porque eu sei que você já tem consciência de como que é, o que é, então não vamos perder tempo com isso. Sim. Eu falei, mas eu não quero mesmo. Então, eu descobri em setembro, já em novembro eu já estava aqui, eu falei para ele, eu quero começar esse ano ainda. Né? E aí ele falou, olha, eu tenho 2 notícias para você. A primeira notícia é a seguinte, é que é um câncer muito agressivo. Ele falou, a segunda notícia é que ele tem um tratamento. Eu falei, pô, tá bom. Né? Menos mal? Menos mal, porque se não tivesse tratamento, e é engraçado que ele falava comigo, o Danilo, ele falava assim, você não quer um copo d'água? O cuidado, o zelo deles. Você tem realmente, tem certeza que você está bem? Tal? Eu falei, não, eu estou bem. Porque eles nunca imaginam, falando na parte já de médico, eles nunca imaginam que vão encontrar uma mente tranquila. Uma mente que está buscando entender o que está acontecendo. Porque eu acho assim, se você caiu na água, se a água não dá pé, se você começar ali a se estapear ali, você vai perder o fôlego e vai afundar. Então, a melhor coisa que você tem é boiar. E olhar para ver onde que está a margem. Isso. Mais próximo. Isso mesmo. Então, não adianta se desesperar. Isso não convém. Né? E aí foi que a gente iniciou esse tratamento e os 2 fizeram uma dobradinha incrível e fantástica. Foi difícil, mas eu tive apoio, Dani. Isso então, que eu ia falar para você. Sua rede de apoio, fora o seu esposo, que não é rede de apoio, ele é parceiraço. Parceiraço. Então, aí eu tive, em São Paulo mesmo, comecei com um psicólogo. Sim, legal. Porque o processo da mãe foi muito violento para mim. Né? Eu sou filha única, né? Então, eu já ia perguntar isso para você. O processo da minha mãe foi muito violento para mim, porque ela teve uma rejeição muito grande, ela ficou muito agressiva, então foi muito complicado, realmente. Então, psicologicamente, aí já entrou o câncer ali, que deu uma bagunçada maior. Então, o psicólogo ajudou a organizar a sua mente, o que você precisava. E a emoção. Né? Então, assim, não colocar panos quentes aonde não precisa, porque isso não serve para nada. Ao mesmo tempo, não subir a fervura. Não subir a régua, não deixar a régua lá em cima. Entendeu? Mas uma linha tênue que você pudesse transitar. O meu papo com o psicólogo foi bem simples. Ele falou assim, eu falei para ele, eu sou uma pessoa determinada. Eu não quero nem estar no local da vítima e nem no local da Mulher Maravilha. Eu quero seguir um caminho, você entendeu? Aonde eu viva as emoções, sinta, mas que isso não transtorne o meu jeito de ser, ou transforme de uma forma não positiva. Ele falou, não tem possibilidade disso acontecer. Ele falou para mim. Legal.
porque eu tenho uma filosofia espiritualista que eu pratico há 26 anos. Então, essa prática espiritualista, aquilo te que deu aquilo que eu força. estava te falando, nada é por acaso. Não. Então, tudo que acontece na vida da gente, ou é treinamento, ou é aprendizado, ou é para te preparar para algo maior ou melhor. Então, essa jornada dessa filosofia é uma filosofia oriental e ela ajuda você a ter um entendimento dos seus processos de vida. Né? Então, você entender que o fato de você passar por algo que não é tão bom, isso também não desvaloriza todo o resto que é bom. Né? E mesmo dentro do que não é bom, existe o bom. Então, por exemplo, esse tumor, se eu não tivesse visualizado, não teria descoberto a tempo. Se ele estivesse 1 milímetro maior, eu perderia a mama. Se ele estivesse um pouquinho para frente, eu não teria como reconstituir essa mama com tudo que é meu. Sem ter que pôr silicone, sem ter que pôr prótese, sem ter que pôr nada, entendeu? Então, você tem que passar por aquilo. Mas existe algo mais forte que existe dentro de você, que te conecta com o universo e que te conecta com o maior, e essa conexão espiritual, ela providencia para que você tenha o que é possível de você suportar, o que é possível de você superar. E, nesse sentido, a espiritualidade não te deixa ser a vítima. E é isso que algumas pessoas acabam se assombrando quando a gente está com o espiritual elevado. Exatamente. Você não se vê como vítima. Ah, tadinha. Tadinha, por quê? Se eu estou conseguindo fazer tudo o que eu preciso fazer. Eu tive psicólogo, eu tive a filosofia que era fantástica. E a gente faz imposição da mão, a gente também trabalha com energia. Então, meu contato com energia não é só por acaso mesmo. Então, eu recebi essa energia, eles iam na minha casa, sempre tinha um que se revezava, ia lá aplicar energia, conversar comigo, me dar apoio. Eu tive um naturalista que fez acupuntura. Legal. Teve uma amiga que ofereceu acupuntura, outra que ofereceu massagem. Tudo para deixar você confortável, para você passar pelo processo sem ser aquele fardo que a gente sabe que é pesadíssimo. Mas que você sempre encontrasse a tua luz. A tua luz está aqui, a tua luz está aqui. Porque tem dias que você não levanta, tem dias que você não come, tem dias que você não tem força, tem dias que você não tem disposição. Né? Então, são várias circunstâncias que você tem que atenuar. E dentro desse processo espiritualista, então, eu aprendi que a primeira coisa é você aceitar os acontecimentos. Né? Então, aceite os acontecimentos. Né? Então, a aceitação plena do que está acontecendo, porque não adianta você se rebelar contra o que está acontecendo com você. Se está acontecendo, há por algum motivo para acontecer. Então, não adianta você fazer dali um cavalo de batalha, porque não vai levar nada, gasta energia. A gente precisa gastar energia onde se faz necessário. Exatamente. Porque assim, você não tem controle sobre tudo, mas você controla como você se reage àquilo. Isso Então, mesmo. eu me propus a controlar ou tentar, que nem sempre eu conseguia, porque não sou Mulher Maravilha, as reações emocionais disso tudo. Então, a primeira coisa foi essa questão da aceitação. A outra é a gratidão. A gratidão é extremamente importante, todo mundo fala, mas fala muito da boca para fora. Isso que eu ia falar para você. A gratidão é só da boca para fora? Não, né? A gente precisa viver a gratidão. A gratidão é uma intersecção entre a mente e o emocional e o espiritual. Se você imaginar 3 círculos, quando eles sim fazem a intersecção, aquilo ali é a gratidão. Né? Porque ela passa por tudo isso.
Ela passa por espiritual porque você precisa ter o entendimento. Uhum. Ela passa pelo Mental, porque você precisa ter aceitação. E ela consciência. passa pelo emocional porque você expressa Você aquilo precisa que você... externar Então, aquilo assim, que você está vivendo. Eu tenho, né, eu tinha gratidão porque eu tinha um plano de saúde, eu conseguia pagar um plano de saúde. Eu tinha uma pessoa que estava cuidando de mim, embora tudo aquilo estava acontecendo. No meio desse processo, minha mãe veio a falecer, né? Então, minha mãe, eu fiz a cirurgia em maio, junho, julho, agosto, minha mãe faleceu, né? Então... Estava tudo muito recente. Muito recente. Minha sogra veio morar comigo, eu sempre fui uma pessoa, eu e o marido, eu e o marido, eu e o marido. Então, é mais uma pessoa entrando dentro de uma rotina. Né? Então, uma pessoa que tem personalidade... Que já vem já com as suas cargas. Exatamente, uma pessoa que tem seu temperamento. Por outro lado, também, eu me colocava também um pouco no lugar dela, porque ela tinha uma casa, ela tinha tudo, e ela teve que abrir mão disso e caber no nosso... entrar dentro do nosso espaço. Mas, claro que os atritos existiam, porque eu estava numa fase muito delicada e tal. Hoje, vivemos harmoniosamente e até damos risadas de muitas coisas. Mas isso tudo foi muito desse jeito. E a outra coisa, além da aceitação, da gratidão, foi a humildade, né? Porque sou uma pessoa muito organizada e gosto muito das coisas do meu jeito. Então, a organização da casa, não sei o que lá, que não sei o que, e aí não tem jeito, nada fica do nosso jeito, né? Não tem, mas você tem que ser humilde. Sim. Ah, tá bom, não tá assim, tá bom, tá ok, ótimo, tá. Você fez, legal. Eu pedi ajuda, né? Porque você não consegue fazer determinada coisa. A gente praticar o delegar daí, né? Na humildade vem a gente entender o que é delegar. Exatamente. E aí pedir as coisas, né? Também, né? É isso também, porque a gente é muito independente. Por não querer ser a Mulher Maravilha, que você pedia apoio, você pedia ajuda. Exatamente. Então, essas 3 ferramentas aí me ajudaram muito nesse processo todo longo de 15 meses. Mas, passando os pontos agudos, e é claro que quando se passa por químio, radiestesia, o conserto é grande, mas o estrago também. É também profundo, né? Isso que eu ia falar para você. Também, porque você fica com um rescaldo disso tudo, né? Então, são questões de ossos que você passa a ter, são questões de o remédio de uso contínuo tira a sua energia, porque suga realmente a sua energia. Então, são coisas que você tem que dar um drible. Adaptar daí. Se adaptar a isso. E nessa coisa de dar o drible e tudo, de adaptar, eu peguei e falei assim, eu preciso restaurar a minha energia de uma maneira mais efetiva e prolongada. Tá. E aí eu peguei e falei assim, tá faltando alguma terapia. Eu já tinha parado com o psicólogo, porque nós ficamos amigos, e eu falei, já tá de boa, né? Eu já tinha parado com o naturalista, eu já tinha parado com a acupuntura, eu já tinha parado com uma série de coisas, fiquei com a minha espiritualidade. E eu falei assim, agora eu preciso restaurar a vida de alguma maneira. Como que eu vou fazer isso? E falta energia. Eu, inocentemente, eu tinha um amigo, eu tenho, não sei, que eu fui falar com ele era mentor. E aí eu peguei e falei assim, que legal, né? Eu tô precisando de uma mentoria, porque eu estava nesse processo de recalcular a rota, aconteceu papapá. Eu parei com isso, como é que eu faço agora e tal. E aí comecei um processo de mentoria com ele. E nessa história de começar um processo de mentoria com ele, eu me senti muito incapaz. Sabe? Porque ele cobrava muito. Né, a régua e entregava. Lá em cima. Não, porque na verdade ele não. Eu, da minha visão, né? Absolutamente a minha visão. Ele tinha uma linha de orientação legal, acho que tem que ter, mas ele não pegava de volta, não tinha percepção.
Então, você não pode ser um mentor, você não pode ser um coach, né? Ou psicólogo, ou terapeuta, se você não ativar a sua percepção sobre aquela pessoa. Então, assim, tem uma pessoa morrendo na sua frente, e você fala assim para ela, pega o cavalo e salte. Né? Então, assim, a pessoa não vai conseguir pegar um cavalo e saltar. Entendeu? Então, assim, aprenda a andar, aprenda a respirar, aprenda agora a correr, aprenda agora isso. Tudo é uma etapa, tudo é um processo. Então, foram vários processos que eu tive que aprender de novo, sabe? Porque não estava conseguindo aprender ali de recuperar, porque 15 meses. 15 meses. Não são 15 dias, né? Não são 15 meses. E aí eu vi que não deu certo aqui. Eu falei para ele, nós vamos parar. Entendeu? Porque assim, não, ele punha meta, então tinha que fazer, tinha que entregar, tinha que fazer, tinha que entregar. Não. Eu falei, não está funcionando. Super executor. Super executor. Isso não está funcionando. E aí eu falei assim, eu preciso de uma outra coisa que restabeleça a minha energia vital. E eu fui atrás que tipos de terapias holísticas que existiam que poderia ser feito isso. Eu tentei várias vertentes ali. Várias vertentes aí, que não vem ao caso. E fui lá, e aí eu falei, não, isso aqui não dá, porque envolvia parte de meditação. Eu falei, não é muito minha praia. Não, porque isso envolvia não sei o quê. Eu falei, porque essa parte de interiorização, eu tive 15 meses de interiorização. Então, eu preciso começar a expandir. Ao invés de retrair. Então, retrair, eu vivi essa retração. Você já viveu isso. Agora, você precisava mais. Expandir. E aí foi que eu cheguei na radiestesia terapêutica. Foi aqui em Curitiba? Fora de Curitiba? Foi aqui em Curitiba. Né? Eu estava procurando uma terapia e aí cheguei na radiestesia terapêutica. Legal. Aí falou assim, olha, é um processo. Sim. A pessoa explicou e é a distância. Eu falei, mas a distância... É aquela coisa que todo mundo fala pra mim hoje, né? A distância, aí a pessoa explicou e tal. Eu falei, vou fazer isso daí. E fiz. E achei ótimo. Eu falei, nossa, deu um negócio. Você dormiu de um jeito e acordou de outro? Exatamente. Deu um up. Deu um Legal, up. isso é muito bom. Deu um up. É como se você tomasse um café, vamos pôr assim, você tá assim meio adormecido, cansadinho, você tá distante. Distante, disperso, você toma um café, dá uma pá, revigorada, aí você já consegue fazer e realizar a partir daí. Eu falei, eu gostei disso. E aí a pessoa falou assim, você vai querer mais? Eu falei assim, não, eu vou fazer o curso. Gente! Não, eu vou fazer o ela curso. Foi aplicada e agora quer aplicar. Aí a pessoa falou assim, olha, tem o Antônio Rodrigues, que é um dos pais aí da radiestesia, ele tem alguns livros. Sim. Tem a terapeuta fulano de tal, tem não sei o que não sei o que. Aí eu fui olhar, tal, as pessoinhas, eu falei... não me conectei, porque também tem essa, né? Da gente se conectar com o instrutor. Um dia eu tava lá, porque quando a gente faz a pesquisa, né? A gente fica ali recebendo as coisinhas, né? E aí eu recebi um vídeo de uma menina. Uma mocinha. Né? Uma menina. E aí ela falando sobre radiestesia terapêutica. Opa! Aí eu peguei e falei, nossa, eu vi o vídeo. Ela falou assim, olha, eu sou Mariana Tortella e tarará, eu sou engenheira química. Eu falei, opa! Tem alguma coisa aí igual. Olha lá. Né? Porque químico. Engenheiro químico, é tudo desconfiado. É tudo, né? Tudo assim, não, me prove que isso é isso, né? E tal. E aí ela me explicou, ela contando, eu acho que era um podcast até, inclusive. Ela contando como que ela entrou na radiestesia e hoje ela é uma das mestres de radiestesia. Legal. Tem um curso. Ela tem uma comunidade de radiestesia de 7 mil pessoas no Brasil, né? Então, ela dá um suporte para isso e tal. E aí ela falou que ela fazia um curso lá de engenharia, de materiais, e um professor vivia com um pêndulo na mão. E ele balançava o pêndulo para lá, para cá, andando na sala de aula. Um dia ela perguntou para ele o que era aquilo. Aí ele falou,
E aí ele falou da radiestesia e ela se interessou. E aí ele mostrou para ela como que funcionava a radiestesia. A radiestesia é a raiz, Tá. tá? Porque hoje existem outras vertentes. Né? A sensitiva, que não precisa de gráfico. Existe uma que tem aparelho, que você põe lá, e esse é a raiz mesmo. Né? O que usa gráficos, o que usa tudo. E aí ela se apaixonou por isso. E aí ela pegou e falou, sentou com esse professor e falou assim, mas e qual é a metodologia, tudo? Ele falou, olha, existem alguns mestres reconhecidos da radiestesia, uns têm alguns princípios, o outro tem um outro princípio, um tem uma metodologia, mas ninguém estruturou ainda. Ela, oi? Então. Como assim ninguém estruturou, né, a metodologia? Não, existem os gráficos que já foram testados, é ciência desde 1922 e tá tudo picado. Tá tudo no ar ainda, como diriam os jovens agora, tá tudo na nuvem. Então assim, você entendeu? Tudo meio assim. E ele falou, não se parou para, até hoje, para alinhavar os princípios, a raiz e a metodologia do negócio. Aí ela pegou e falou assim, eu quero fazer isso, mas eu queria que você me orientasse, porque você tem uma carga, você tem um conhecimento. E aí ele orientou ela, e ela desenvolveu essa metodologia. Então, ela explicava desde o começo, né, a história da radiestesia, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Calma. e explicou tudo para ela, né? Então, eles desenvolveram realmente uma metodologia de radiestesia terapêutica, né? Porque a radiestesia, ela já era usada para várias outras coisas, mas não para terapia, para o cuidado e para o bem-estar. E foi aí que eles desenvolveram isso. Legal. Aí eu fiz esse curso, então aí eu recebi, me lembro que eu recebi 2 diplominhas. Um diplominha de ter acabado o tratamento do câncer e outro diplominha do curso de radiestesia. Uma diferença de alguns meses. Um do outro. E foi muito interessante isso para minha vida, assim. Eu falei, eu saí de um diplominha e fui para o outro, e 2 diplomas muito significativos, né? Então, é isso. E aí, Dani, me pergunta, o que é a radiestesia? Então, vamos lá. A pergunta que eu tô assim, ó, desde o início, desde o primeiro bloco, só que daí a história começou a ficar muito envolvente. O que é realmente? No que ela age? Todas as pessoas são habilitadas para fazer radiestesia, receber radiestesia? Tem algum protocolo para isso? Como que é? Então, a radiestesia, ela trabalha... Radiestesia já vem de radiar e emanar energia. Ok. Né? Então, a radiestesia, como eu já disse lá, ela era usada para outras coisas. Entre elas, para encontrar água. Antigamente, que se usava forquilha. Isso que eu ia perguntar. Para achar água. Aqui tem água. Isso, exatamente. Desde lá da pré-história. Depois, ela foi evoluindo e foi para sendo usada com aurímetros, para poder localizar metais. Ok. Então, metal, carvão e alguns minerais. Né? E aí ela foi evoluindo. Teve um padre até francês que veio para o Brasil, que ficou no Mato Grosso do Sul, e aí ele usava a radiestesia para encontrar plantas fitoterápicas. Legal. Então aí já começou a dar uma curvinha. Tá? Já começou a dar uma curvinha. E aí ele já utilizava o pêndulo. Então já começou a utilizar o pêndulo. E aí a radiestesia mesmo, como a gente conhece hoje, a radiestesia terapêutica, em 1922, ela se tornou ciência. Tiveram 2 belgas, irmãos, que se apaixonaram por isso, e eles começaram a estudar alguns gráficos. Entenda por gráfico desenhos geométricos, precisos,
e que a partir dali emanavam energia. E eles conseguiram medir que daquilo ali, aquilo deixava de ser um papel e passava a emanar energia. E aquilo agia num campo energético de uma planta, num campo energético De um de um animal. animal, no campo energético de uma pessoa e no campo energético de um ambiente. E Legal. eles começaram a medir nesses desenhos, a maioria dos gráficos que nós temos hoje, a gente deve a eles. Tá? Porque eles ficaram Isso que eu ia fazer lá também essa pergunta. estudando e desenvolvendo isso. E aí eles aprovaram isso, eles mediam como mede, como se faz quase que um eletrocardiograma, vamos dizer assim, tá? Principalmente porque eles usaram muito a Primeira Guerra Mundial ali para fazer isso. E aí ele era muito rudimentar em termos de medir energia. Hoje é muito sofisticado, Mais avançado. você tem equipamentos mais avançados. E aí eles desenvolveram esses gráficos, a maioria dos gráficos ainda que existe se deve a eles. Então, como que funciona a radiestesia? A radiestesia, imagine, a gente está numa rádio, né? Então, a rádio, é que essa rádio é digital. Sim. Mas uma rádio analógica. Então, ela tem a frequência, Os hertz ali. os hertz, e você tem os megahertz, né? Então, você sintoniza no hertz e no megahertz, e você capta aquela conexão energética. Tá. Tanto em quantidade de energia como de frequência da energia. Sim. Tá? Então, a radiestesia, ela funciona assim. Ou uma outra maneira para entender, o celular. Tá? Então, eu tenho o celular, claro que tem a torre, que tem o satélite, que tem o chip, que tem tudo isso, pá, mas ele está funcionando, esse celular. Eu quero falar com a Dani, eu venho aqui, procuro o seu número. E passo uma mensagem. A frequência vem ali e eu recebo essa frequência. Isso, a radiestesia Legal. usa a física quântica, que é isso que nós acabamos de falar, tá? Física quântica, para emanar e irradiar essa energia. Para colocar na polaridade sempre positiva, a radiestesia é... A radiestesia, ela revigora. Se você está negativo, restaura. ela te coloca no positivo e te eleva. Te eleva. Legal, Mas legal. Ela restaura e revigora, sempre. Agora, depende do seu campo energético. Isso que eu também ia perguntar para Entendeu? você. Porque senão, se você está com o campo muito baixo, vibracional baixo, para quem já entende disso que a gente está falando... Aumenta, mas não chega no ápice. No ápice. Tá. Né? Porque existem medidas do ápice, 10 mil angstrom de quantidade. Sim. Né? Então, até para os meus clientes, para que eles entendam, eu falo assim, 10 mil angstrom é como se fosse uma régua em centímetros, 30 centímetros. Tá? Então, legal. às vezes, a maioria das pessoas, elas estão ali com 25, né, 26. Na média é isso, Na 25, média é 26. 26, às vezes um pouquinho mais para baixo. Sim. E existem alguns detalhes. Então, aqui, vou mostrar. Pode mostrar. E tem até alguns detalhes, assim, que a gente. Algumas medidas que, estando abaixo daquilo, já dá um alerta. Legal. Porque a pessoa realmente está com uma doença enraizada já. Já está materializada. Serve também a radiestesia para as doenças autoimunes já? Serve. Ela dá uma equilibrada na doença autoimune? Olha, essa daqui é uma... Legal. Isso aqui é uma régua, né? Uma escala vibracional de Bose. Escala vibracional de Bose. Então, aqui que você tem os angstrom. Então, por exemplo, uma pessoa que está na faixa de 6.500 para baixo, ali abaixo de 19,5 centímetros, ela já está num processo de doença. Então, aí, a radiestesia, ela ajuda você a encontrar a causa raiz. Tá. Essa daqui é uma outra régua de energia também. E essa Legal. daqui é a frequência. Então,
eles são muito doidos, os cientistas, porque aqui você tem desejo, raiva, orgulho. Isso então, que eu ia falar para você. Emoções. Uhum. Então, eles mediram as emoções. Hertz, aqui é em Hertz, mais fácil para entender. Sim. As emoções, isso se tornou uma régua. Então, a gente mede a quantidade e a frequência da pessoa. Legal. Antes de começar. Uhum. Tá? E aí, depois, a gente mede posteriormente para ver o quanto que a gente conseguiu restaurar e revigorar. Tem alguma idade para que você faça a radiestesia? Não tem. Eu peguei um bebê de 2 meses, porque ele não dormia. Né? Então, a mãe estava ficando doida. Sim, que é bem naquele processo tênue. A avó estava ficando desesperada, né? E a criança não dormia por nada. E eles já tinham tentado Fator tudo. fisiológico, estava tudo certo. Tudo certo. Foram no médico, o médico falou, tá tudo jóia, tá tudo ok. Ele só não queria dormir. Não tinha dor, não tinha cólica, não tinha nenhuma... Apagava a luz do quarto para simular a noite. Sim. Colocava cheirinho. Não estava funcionando. Não estava funcionando. Né? E aí, então, ele chegou até mim. Aí, a criança... E engraçado, porque nessa idade ainda não tem a formação dos chakras. Isso que eu ia falar para você. Os chakras ainda estão tentando se entender naquele serzinho ainda. E ele já estava totalmente disfuncional? Ele estava disfuncional, porque ainda não tem, com 2 meses, ainda não tem todos os chakras no potencial máximo de formação. Sim. Tá? Que são chakras, para quem não sabe, são tipo bolas energéticas ou centros energéticos. Né, localizados que nos expandem para o corpo todo. E ele ainda não tinha isso, muita informação. E aí ele tinha insônia. Então, aí eu... Tão pequenininho, né? E aí, assim, ele tinha uma carência de ter saído do útero ainda, muito forte. Então, aquele calor do útero, aquele aconchego do útero, aquele silêncio do útero, aquilo tudo, ele tinha essa saudade mental, a memória mental dele, ainda pequeno, mas tinha, e isso dava desconforto e insegurança. Então, teve que aumentar um pouco essa questão de segurança, reposicionar a mãe, né, para que a mãe abafasse o som da sua voz, para que ele reconhecesse tal qual do útero, entendeu? E aí, então, o calor do corpo, quanto mais quente, melhor e tal, para ele se acalmando, se sentindo seguro e ir introduzindo as demais pessoas aos poucos. Porque para ele foi muito agressivo. A chegada ao mundo para ele foi agressivo. A importância da vida intrauterina, né? A gente sempre fala que tem algumas coisas que a gente traz, alguns resquícios que a gente traz da vida intrauterina, né? E a radiestesia deu uma equilibrada. Claro que a gente trabalhou a mãe também. Sim, que precisa, porque é o elo que ele ainda tem. A gente trabalhou, restaurou. Que até os 7 anos, querendo ou não, as crianças são super ligadas à mãe. Exatamente. E aí, então, foi conseguindo introduzir e fazer. Legal. Então, não tem idade. Legal, legal, perfeito. Esse aqui é um outro exemplo de gráfico. Aliás, um outro exemplo, não. O exemplo de gráfico. Aquele lá são as réguas, né? Então, tem esse daqui, que é da alta vitalidade, e eu trouxe esse daqui, que é a da harmonia. Então, legal. São vários. Da harmonia, a gente pode usar para dentro de casa, nas empresas. Pode usar tudo. Pode usar tanto para a pessoa, porque os gráficos, eles são combinados entre eles. Então, a radiestesia é isso. Ela trabalha com energia e ela interage com o campo energético. Vamos pegar a pessoa para ficar um pouco mais fácil de entendimento. Então, eu como terapeuta, eu tenho que ter um treinamento e eu tenho que estar sozinha para poder conseguir fazer um tratamento para você. E esse tratamento que eu contratar você, eu consigo fazer online ou tem que ser presencial? Não pode ser presencial. Ok. Porque a sua energia... Vai entrar no seu campo daí, vai invadir o seu campo. Legal. Exatamente. Mais uma dica aí. Por isso que tem que ser à distância.
porque não pode invadir. Tá. Outra coisa também, eu tenho que neutralizar a minha energia. Uhum. E trabalhar a minha mente em alfa para que quando eu usar o pêndulo para fazer perguntas, Sim. tá? Porque o pêndulo eu só uso para fazer perguntas. Tá. Esse gráfico aqui, eu não preciso ativar. Se eu deixar assim, ele já está ativo, ele já tem energia. Uhum. Porém, eu preciso fazer algumas perguntas. Então, existem outras réguas que você faz perguntas. Né? Tá. Então, você vai querer, vamos supor que você queira fazer um tratamento para profissional. Tá. Tá? Então, você Equilíbrio profissional. Equilíbrio profissional. Uhum. Então, eu converso com você antes, faço uma anamnese. videochamada, a gente vê quais são os pontos que estão ali pegando. E eu falo assim, olha, Dani, eu acho melhor a gente trabalhar a parte espiritual, a parte mental e a gestão emocional. Tá, Tá? ok. Nós vamos trabalhar esses 3 corpos sutis, que não são nada sutis. A gente só coloca sutil para não assustar as pessoas. Exatamente. E então nós vamos equilibrar isso. Sim. Tá? Porque no mental você vai ter mais clareza, você vai ter mais foco, você vai ter mais criatividade. A parte emocional você vai conseguir fazer a gestão emocional e não simplesmente reagir sem antes deglutir. Porque o emocional você precisa, né? É que nem chiclete, né? Chiclete não engole, você só mastiga. Você só né? mastiga. E gestão é isso. A gente emocional. Precisa digerir o que está chegando pra gente. Exatamente. Né? Então é aquilo lá que a gente estava falando do controle. Você pode controlar isso. Isso como você vai digerir isso. Né? E aí, então, a gente vai ter que fazer um equilíbrio disso. Você fala assim, não, Denise, você está certa, é isso mesmo. É isso que eu quero, isso que eu preciso, tarará, tarará. Então, eu vou fazer o tratamento da Dani. Eu vou precisar do seu nome completo e da sua data de nascimento. O que é o seu nome completo e data de nascimento? É o número do seu telefone. Sim. É isso aqui que eu vou ter para entrar no seu campo energético. Acessar o meu campo energético. Isso. Só que isso num pedaço de papel é simplesmente isso num pedaço de papel. Então, vai para um gráfico. Esse gráfico potencializa o seu nome e a sua data de nascimento. E o nome tem que ser o nome de casado ou de solteiro? O nome que você usa. De casado. Então é de casado. Você é seu nome de casado. É o nome que você... Porque tem muitos aspectos que só envolvem só o nome de solteiro. E você já não está mais na solitude de ser solteira, né? Não. É o nome que você utiliza. Então, perfeito. Tem pessoas que falam assim para mim, não, mas eu sou conhecida por esse nome, mas o meu nome de batismo é Maria Gonçalves Souza. Eu falei, é a Maria Gonçalves Souza. De Souza. Essa aí que é a data de nascimento dela. Legal. No máximo, se você é muito conhecida por um apelido, aí a gente põe entre parênteses o apelido. Porque é para o campo entender, para vibrar melhor ali. Tá? Aí você torna esse pedaço de papel com o seu nome, com a sua data de nascimento, você torna o campo energético de Dani. Então, eu tenho que entrar em alfa, porque eu conheço Dani, eu não posso interferir naquilo que eu quero. No processo da Dani. Porque senão eu interfiro. Sim. Eu vou medir ali, eu vou interferir. Ela não vai por aqui, vamos fazer ela ir por ali. Vamos fazer isso. Eu não posso, porque capta o teu campo energético, ele vai conversar com o meu mental que está em alfa. E ele passa a informação para mim. Opa! Muita calma nessa hora. Passa para minha extremidade. E essa extremidade que do pêndulo vai agir. Que o pêndulo vai agir. Então, não é chacoalhar o pêndulo porque é bonitinho para o direito ou para o esquerdo. Existe um protocolo que você define, você com o seu pêndulo, entendeu? Então, você define o que é sim, você define o que é não, você pede para ele mostrar para a direita ou para a esquerda, e aí ele conduz dessa mensagem que você recebe, sem julgamento, sem acrescentar, sem nada. Mais íntegro possível, né? É mais íntegro possível e neutro possível. E você monta o tratamento. Então, são vários gráficos. Você pergunta quais são os gráficos, embora cada um tenha a sua função.
analisada, descrita e comprovada, mas você analisa para ver quais são para aquilo. Entendeu? E aí você monta. Então, um tratamento, às vezes, tem 10 gráficos, às vezes tem 15 gráficos, às vezes tem 7 gráficos. Então, você... E aquilo tem um tempo. Isso que eu ia perguntar para você. Tem tempo? Tem tempo. Tem um mês? Tem 15 tempo, dias? Tem tempo. Normalmente são horas. Ah, legal. Tá? Normalmente são horas. Mas alguns tratamentos ou protocolos específicos solicita mais tempo. Por exemplo, eu desenvolvi um protocolo agora para final de ano, virada de ano, que é um protocolo para dissolver coisas que você não conseguiu fazer, quebrar padrões, quebrar crenças limitantes, né? Deixar para trás para ter mais leveza para 2026 poder criar o novo. Então, esse é um protocolo. Legal. Tá? E mesmo sendo um protocolo, além de ter aqueles gráficos estipulados já, eu vou pendular porque você é você. Você é única. Então, eu vou acrescentar o para você ali. Então, esse protocolo são 10 dias. Legal. Tá? Para poder ativar 100% os gráficos na energia do seu campo. Tá. No que eu estou vibrando e possivelmente irei vibrar mais ainda. Exatamente. Legal, sempre potencializando. Gente, sempre potencializando, não tem como não potencializar. Se estão sentindo que tudo veio para selar esse findar de 2025? Que a radiestesia não é somente para nivelar, Não. mas ela veio do que você está trazendo ali, tem muito mais coisas. Muito a mais. gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas. Acho que sim. Porque abrange físico, mental, espiritual. Principalmente. Aquilo que eu tô falando desde o dia 14 está fazendo muito mais sentido. Dia 14 de outubro, eu abri o programa dizendo espírito, mente e corpo. Exato. Num só contexto. A gente precisa deixar essa régua o mais tranquila possível. Não lá no alto, não lá no baixo. O necessário para que você consiga conduzir a sua... E não é nem o resto da sua vida. É a sua vida. Porque ninguém tem que viver de resto. E o mais importante, só um minutinho. Isso dura no seu campo energético durante 30 dias. Olha que legal. Entendeu? Você imagina em 30 dias você vibrando, emanando, pensando no que você pode projetar lá na frente. E projetar não é... é sonhar e executar esse sonho. Gente, eu podia ficar horas e horas aqui conversando com ela, porque é um assunto também que me apetece, é um assunto que eu já estava buscando no meu radar, na minha rede, para trazer aqui com eficiência, eficácia, com pontos, com gráficos e com essa precisão de uma pessoa que ela não só viveu para ela, mas ela emana para outras pessoas. Exatamente. Dentro disso, são 11 horas e 59 já, amiga. Ai, como passou rápido. Como passou super rápido. Daqui a pouco o nosso diretor vem aqui finalizar para nós. Gostaria que você deixasse uma palavra, uma frase, o que vier no seu coração, na sua alma, que está aí refletindo. Gente, você não tem noção do que é estar perto dela, a gente vibra junto com a frequência dela, porque ela deixa leve. Ela já chegou na leveza, apesar que hoje ela está um pouquinho doloridinha, que fatos externos acabaram acontecendo, mas ela está aqui. Eu anotei ali algumas palavrinhas que ela já chegou falando. A resiliência. Isso. Diz para nós, em pouquíssimas palavras, para a gente fechar esse bloco, fechar esse 2025. O que é resiliência para Denise? Então, resiliência é você ser resistente, determinado e tem a ver com autoconhecimento. Porque eu acho que a palavra-chave é autoconhecimento. Né? Então, não podemos nos sabotar.
Então, você tem que ter esse autoconhecimento, se entender. Se uma coisa não está indo bem, então busque melhorar aquilo que não está bem. Então, às vezes, coisas simples. Por exemplo, essa comida não me caiu bem. As pessoas vivem falando isso. Mas há situações na vida dela que não está bem. E ela está comendo aquela situação ainda. Entendeu? Então, assim, o que você quer fazer para mudar isso? Sempre tem como melhorar. Não precisa também ser alguém cruel para com você. Não seja muito pesado, não se cobre muito. Mas também não leve na valsa, porque a vida passa rápido demais. A gente precisa viver, né? Não sobreviver. Exatamente. E a resiliência é isso. É você, a cada tropeçada, recalcular a rota. Às vezes não é tropeçada, às vezes é opção. Recalcule mesmo. Veja se aquilo está bem, se não está bem. Se você gosta de caminhar, toda vez que você estiver caminhando, converse com você mesmo. Estou bem? Eu falo isso direto para mim. Denise, você está legal? Aí eu falo assim, eu estou mais ou menos. Não, eu estou bem. Eu estou muito bem. Uhum. Não, eu não estou bem. Mas por que você não está bem? Ouça você, porque às vezes a pessoa não quer ouvir, né? E você está falando com você. Ninguém vai ouvir. É você com você. Não minta para você. Sabe? Não mascare-se para você mesmo. Não queira se diminuir, eu falo muito isso também aqui. Não queira se diminuir para caber no espaço do outro, não é? Exatamente. Então, a resiliência, gente, foi um dos pontos, assim, chaves que ela trouxe hoje aqui. E eu precisava perguntar para ela. Outra coisa, aonde a gente encontra você? Aonde a gente busca para beber essa fonte, para acessar essa riqueza que você nos trouxe hoje? Olha, me acesse no Instagram, @energizemterapia. Lá tem a bio manda direto para o meu celular, para o meu WhatsApp, tá? Então, lá vocês vão ter também muito mais informação dos meus destaques, tá? Tem lá o que é de radiestesia, como ela funciona, tá tudo o passo lá, a passo. Passo a passo, tá? Me chame para uma conversa, tire suas dúvidas, não fique com dúvida, mas aproveitem da energia, porque realmente ela faz mudanças. Que gostoso. E o que você quer para 2026? Para você e para todos. Meu Deus, eu quero conhecer o maior número de pessoas e contribuir com o maior número de pessoas dentro desta terapia. Tá? E o que eu quero para todo mundo é que todos sejam sinceros consigo mesmo. Lembrando que felicidade não é uma coisa estática, né? Felicidade são sensações e são momentos. Então, você não é obrigado a ser feliz o tempo inteiro. Gente, pegaram a dica? Por gentileza, continuem se amando, mas amando profundamente. Continuem se conhecendo. Eu vou me despedir de vocês aqui, mas 2026 tem mais, hein? Esse é o último programa de 2025, com muito amor, com muito carinho, e fechando com chave de ouro. O acaso não existe, mas sim energia, evolução e o universo unindo pessoas com o mesmo propósito, com a mesma impulsão de ajudar outras pessoas. Porque o que fez bem para mim, por que não vai fazer bem para você? Que esse 2026 vem com essa força, com essa magnitude e que todos possamos ter a consciência expandida. É o que eu, Dani Bassetti, desejo para vocês. E o Café e Terapia, Rádio Paraná, desejo a vocês um 2026 maravilhoso. Gratidão, Denise, por esse momento. Obrigado.